Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho cancela nossos pecados. Amém. A festa de hoje da Cátedra de São Pedro, apóstolo, lembrando quem é Pedro. Pedro que foi encontrado por Jesus, que era pescador. Jesus passando à margem do mar da Galileia, mar de Tiberíades, encontra Pedro e André. Então, os sinóticos mostram que Pedro, os 4 primeiros chamados, Pedro está dentre eles, Pedro e André, João e Tiago. O Evangelho de João diz: é Filipe que encontra, ou seja, ou melhor, André que encontra Pedro e conduz a Jesus. Porém, a figura de Pedro já era bastante relevante dentro da comunidade, dentro da igreja antiga. Porque no ano 107, quando morre Santo Inácio de Antioquia, numa das cartas ele vai dizer à igreja de Roma, Pedro já está em Roma, ou melhor, já tinha morrido, já fazia algum tempo, nos anos 60 do primeiro século. Ele vai dizer que a igreja de Roma que preside a Assembleia da Caridade. Pedro, antes de chegar a Roma, morou em Antioquia. Então, Antioquia, para lembrarmos que fica na Síria da época, e ali os cristãos, ou seja, os seguidores de Jesus, pela primeira vez é chamado com o nome de cristãos. Cátedra, a cátedra, é a marca do bispo, onde o bispo ensina. O bispo como mestre da fé, como mestre, como doutor. E Pedro, quando chega em Roma, ou melhor, o imperador era Cláudio. Depois se diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque não foi digno, não se achava digno
de ser crucificado como mestre. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro é aquele que ama Jesus. É aquele que negou Jesus também na frente de uma criada que esquentava na beira do fogo, quando Jesus foi preso no palácio de Pilatos primeiro, que vai dizer: nem conheço, nem sei do que você está falando. Depois vai perguntar: mas você deve ser um deles, porque o teu sotaque, Pedro é da Galileia, então te denuncia pelo sotaque. Pedro falou: nem conheço, nem sei o que você está falando. Depois, quando na terceira vez o galo cantou, mas no dia de Pentecostes, após o Pentecostes, quando recebeu o Espírito Santo infunde a coragem em Pedro para testemunhar o ressuscitado. E no Evangelho de João, Jesus pergunta: Pedro, após a ressurreição, Pedro, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, por 3 vezes. Então, a festa de hoje ensina 2 coisas: amar a Cristo, ter uma fé inabalável, amar também a esposa de Cristo, que é a igreja. Amar Cristo e a igreja. Então Pedro é o primeiro a acolher os pagãos dentro da igreja. Não foi Paulo que começou a acolher os pagãos, porque Pedro teve uma visão enquanto dormia de quadrúpedes que desciam numa espécie de toalha. Ele escutou no seu sonho: mata e come. Pedro, como um bom judeu, vai responder: Senhor, Deus me livre, não posso comer umas coisas dessas aqui, animais impuros. O Senhor vai dizer: não chama de impuro aquilo que Deus purificou, que eram os pagãos, acolher os pagãos. Então Pedro está na transfiguração, está no Getsemane, no Monte das Oliveiras. Pedro ainda vai na prisão, de frente ao Sinédrio, quando eles são soltos, estão no templo pregando. O mesmo Pedro que antes era medroso, agora levanta, encabeçando o grupo dos apóstolos frente ao Sinédrio, o conselho dos judeus, e vai dizer: importa obedecermos primeiramente a Deus, antes que os homens. Importa obedecer a Deus antes que aos homens. Então lembrar disso, que antes de obedecer aos homens, obedecer a Deus. Se obedecemos os homens, é por amor a Deus. E na primeira carta de São Pedro vai dizer isso: submetei-vos a toda a autoridade constituída, mas não a autoridade que proclama leis iníquas, que é contra a dignidade humana, a eutanásia, aborto, tantas coisas aí que denigre a imagem dos filhos e filhas de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Então Pedro ensina 2 coisas: amar a Cristo e amar a igreja. Porque em 1963, em meados de 63, morreu o Papa. Quem? São João 23. São João 23, antes de se tornar
sucessor de Pedro, em Roma, era patriarca de Veneza. E quando as pessoas iam contar as mazelas, as coisas negativas, ele escutava com aquela bondade, com aquela paciência, com aquela compreensão, e no final ele dizia: filho, fraqueza humana. O Papa que ensinou à igreja a simplicidade de Cristo. Ensinou o quê? A simplicidade de Cristo. Amar Cristo e a igreja. Quando ele estava lá, quando não sabia o que fazer, os jornais daquela época também tinha fake news, né? Não é agora. Tinha as fake news. Um Papa de transição, esse Papa aqui vai morrer logo, pensava que ele ia morrer logo, e tudo, e era idoso e tudo. Porém, revolucionou a igreja com o concílio. No dia 25 de janeiro de 1959, após ter celebrado na Catedral Basílica de São Paulo, fora dos muros, dia da conversão de São Paulo, ele se apresentou junto aos cardeais presentes em Roma e disse: vou fazer 3 coisas na igreja. Um sínodo para a diocese de Roma, a renovação do direito canônico. Terceiro, um concílio. O concílio foi inspirado pelo Espírito Santo. Não essas coisas aí da internet, essas bandaleiras da internet que diz que o concílio foi um plano maléfico da maçonaria para acabar com a igreja, para destruir a igreja. Não, foi um Papa Santo que, rezando, o sucessor de Pedro, São João Paulo, ou melhor, São João 23, que teve a inspiração. Não tinha nada a ver com maçonaria. Aí diz, agora tem um grupo aí dentro da igreja que diz assim: não, o concílio é um plano maléfico arquitetado pelo demônio através da maçonaria. Essas pessoas não deviam nem comungar, nem receber a Eucaristia, nem comungar, porque está pecando contra o Espírito Santo. Só. Depois o concílio tomou outro rumo. Não vamos falar tudo que não dá tempo. Porém, dizer assim: a cátedra de Pedro ensina para nós 2 coisas: amar Jesus, descobrir quem é Pedro, aquele que Jesus o elege, o escolhe no grupo dos apóstolos para dirigir a igreja, para ser sinal de unidade, para confirmar os irmãos na fé, na fidelidade, para zelar pela sã doutrina da igreja. Amém.